Senhores e senhoras, muito bem-vindos depois de um milênio. Nossa, muito tempo, velho. Muito tempo que a gente não grava o quadro de podcast, meu. Sendo que isso aqui é o canal do quê, João? De podcast. A gente gravou Mas tudo bem que teve o debate semana É. passada que foi épico. A gente gravou aqui vários temas, várias quadros que a gente tem, mas o podcast mesmo tem um tempo aí que a gente não grava. Mas voltamos pesados. Com assuntos, ó. Se segura na cadeira, já vai deixando o like agora, se inscrevendo no canal. Confere se você está inscrito, porque o YouTube já está desinscrevendo uma galera. Já estamos sendo boicotados, esse é o objetivo. Já se inscreve, ativa o sininho, clica no sininho agora. Vai ali, ó, notificar todos e já era. Verifica que você está inscrito no Gospel Podcast, hein? E mais, hein? Aqui embaixo, Davi sempre deixa aqui pra vocês o nosso canal de apoio. Então Isso. apoie a gente naquilo que você puder. E nossas redes sociais também estão aqui no link da descrição embaixo. Vai lá, curte, comenta, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. E vamos para mais um podcast Gospel. Gente, meus amigos, hoje o tema é pecados que a igreja não te conta. E João, me fala por que eu tenho que ficar até o final desse vídeo. Você precisa ficar até o final, porque no final eu vou te contar o porquê que os pastores, os bispos não contam esses pecados para vocês. Então, vamos começar, gente. Ó, é um assunto assim que pesado. É, cabuloso. E ninguém fala. E a gente tá aqui justamente para falar o que ninguém fala. Então Exatamente. se prepara. E agora vamos ler o primeiro versículo. O pecado da preguiça. Davi, coloca aí na tela. Provérbios 6, versículo 6. Diz assim: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões do verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Washington, como é que não existe uma pregação acerca de preguiça? Bom, para começar, né, eu poderia dizer que é um tema que não é levado em consideração por causa da importância. Sim. Não é tão relevante para as pessoas. Só que Paulo fala muito da preguiça nas cartas dele. E Jesus fala constantemente que o projeto e a obra da fé, estamos em tempos trabalhosos, então a obra da fé demanda muita energia. O preguiçoso comete pecado e logo, por causa do seu pecado, será levado ao inferno por não reconhecer o tamanho da importância que as pessoas precisam da nossa ajuda. As pessoas precisam reconhecer que o pecado da preguiça é um pecado que leva ao inferno porque as atividades são inerentes ao cristianismo. O cristianismo, obviamente, não é um evangelho, uma religião de obras. Com certeza não. Mas com certeza a igreja precisa de atividades, pessoas dispostas a trabalhar. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala: os campos estão brancos, Timóteo. Vem sofrer comigo como um bom soldado, vem trabalhar, vem desenvolver os projetos. A igreja precisa de pessoas dispostas a desenvolver e a trabalhar em prol do reino. O reino é um reino de serviço. Jesus ensinou a servir. E servir é trabalhar em prol do bem-estar do outro. E o pecado da preguiça, com certeza, é um dos mais abomináveis da Escritura. Porque a gente realmente acredita que viver para si, que também é uma forma de preguiça, viver para o outro é uma forma que Cristo ensinou de exercer atividade. O servir o próximo, que Jesus Cristo ensinou, é um ato de serviço. O não servir o próximo é um ato de preguiça, porque a pessoa considera nojento, repulsivo ou não tão importante o fato de servir. O Evangelho de Cristo é um evangelho de serviço. Quem não tem como a formiga e não observa que todos os animais estão desenvolvendo uma função e acha que ele pode viver só simplesmente em função dele próprio e não dos outros, comete preguiça e será lançado no inferno, porque o Evangelho de Jesus é um evangelho de serviço. Eu acho que as pessoas fazem essa análise também, né? Então, muitas vezes, o que as pessoas fazem? Elas fazem a comparação entre o esforço do ser humano, você não tem que sair, trabalhar, ralar,
E também, por exemplo, se você tem um animal de estimação em casa. Você tem em casa, nossa, que vida boa, queria ser esse cachorro não faz nada, só dorme, come, faz as cidadeiras lá e tá tudo certo. E aí não, a gente vai ver, como o João disse aqui, é interessante que o escritor de Provérbios, ele pega um exemplo de dos insetos mais insignificantes. Sim, perfeito. Para trazer um exemplo, tipo assim, ó, esse inseto aqui trabalha mais que você e tem muito mais valor para Deus do que esse bichinho. Sim. Deus vê valor no serviço. Ele nos coloca para desempenhar de fato funções dentro da igreja, porque primeiro, isso é saudável pra caramba pra cabeça. Quando a gente trabalha, quando a gente desenvolve, a gente necessariamente cresce saudável, fisicamente. E a espiritualidade, o Evangelho de Jesus Cristo, é um evangelho de atividades. Ou seja, quem não serve para viver... Não, como é? Calma aí. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ou seja, aquele que não está disposto a doar a sua energia em prol do outro, em prol da comunidade. Acredito que ele use também o exemplo da formiga, porque a formiga vive em comunidade. A comunidade é o core, excelente. É o core do cristianismo, a comunidade, a união entre nós. Então, com certeza, o preguiçoso, aquele que vive para si, ou aquele que acha normal deixar toda a tarefa para os outros, como muitos homens fazem com as suas mulheres, deixa o filho, deixa a casa para lá cuidar. Eu já trabalho demais, a gente comentou isso na queda dos homens, eu lembro. Então, não se esqueçam, a preguiça é um pecado que levará aquele que acomete para o inferno, por justamente não entender que o Evangelho de Jesus é um evangelho coletivo de serviço. Cara, eu vou te fazer uma pergunta em relação à preguiça. O que você analisa e vê nos dias atuais que dentro da igreja que gera a preguiça, principalmente para aquelas pessoas que mais estão envolvidas na obra e deixam de fazer algo porque aquele outro irmãozinho lá pode fazer aquilo porque eu já fiz muito, ou sim, então a pessoa fica acomodada porque ela já tem um cargo na igreja, e aí chega outra pessoa que trabalha mais que ela e fala, vai caber outra pessoa está fazendo lá, então eu vou ficar aqui na minha, não vou fazer mais nada. Como que você aponta pra gente alguns pontos que geram a preguiça, principalmente dentro da igreja? Dentro da igreja, a preguiça ela é gerada por um não conhecimento de quem Cristo é. Tenho certeza disso, porque Cristo veio servir. Ele a si mesmo se entregou o seu corpo para sofrer e para padecer por nós. Nós fazemos o mesmo para os outros, porque a igreja tem muitas atividades, tem muita coisa para fazer. Por exemplo, a gente às vezes não consegue gravar mais pro gospel por causa das atividades da igreja, por causa das atividades da minha família que eu estou construindo. Porque são atividades que demandam energia. Negligenciar essas atividades só porque o outro está fazendo, essa atitude, com certeza é de alguém que não entendeu o Evangelho. De alguém que realmente acredita que, cara, tem pessoas o suficiente. Sabe? O tempo todo, se você vê missionários, quando eles vêm às nossas igrejas ministrar, eles sempre reclamam de mão de obra. Os campos estão brancos e são poucos os ceifeiros. Eu me recordei agora, Paulo escrevendo para os Tessalonicenses, ele pega um exemplo disso, né? Porque eles estavam pensando lá, Jesus vai voltar lá daqui a um tempo, não vai demorar muito para ele voltar, então vamos deixar de trabalhar, vamos deixar de exercer nossas funções aqui, não vamos mais pregar o Evangelho, vamos ficar aqui só esperando Jesus voltar. Agora estou salvo mesmo, então só esperando Jesus voltar e tudo pronto. Aí o que Paulo faz? E exorta. Paulo pega lá e exorta, vocês estão aí, achando que só porque Cristo vai voltar você não vai fazer mais nada da vida? Não, pessoal, acorda pra vida. Você tem que trabalhar. Ele fala, para de ser vagabundo, preguiçoso. Sim. Sabe, não usa disso, da volta de Cristo, pra você não fazer nada, pra você viver oscilante. Claro que não. E o que mais acontece hoje em dia é isso, né? Exatamente, porque assim, quando Jesus voltar, ele quer saber quem é que a gente vai achar com fé. Quem é que a gente vai achar no campo de serviço. Será que Jesus vai ser igual aquela parábola dos talentos? Não, vou deixar guardado aqui, quando Jesus voltar tá aqui. Não. Perfeito. Jesus nos deu talentos para trabalhar, para multiplicá-los. A gente está aqui porque Jesus nos mandou
ir e multiplicar. Peguem isso que eu dou a vocês e multipliquem, frutifiquem. Tanto é que nas profecias de Isaías e Apocalipse, diz que quando a gente for para agora, a gente não vai fazer nada não, irmão. Claro que A não. gente vai plantar, a gente vai colher, Sim. fala que a gente vai construir. Tipo assim, a gente vai ter uma atividade no céu, e isso tá, pode ir lá, Isaías 66. Em Apocalipse 22 vê isso. Que tá lá, vocês, aqueles que são remidos de novo, vão pra glória, eles vão trabalhar. Não vai pensar que você vai pro céu agora, não vão fazer mais nada da vida, não. Tipo, e trabalhar, o que ele diz, não trabalhar como aqui, mas exercer atividades, estar ocupado com o reino e o serviço de Deus. Isso é no céu, quanto mais aqui. Agora a gente vai pro segundo pecado. É que assim, esse aqui ninguém fala, e pasme. Tem gente, principalmente crente, e eu que vou casar sei muito bem de onde vem isso. Até glorificam esse pecado. Vem comigo, vem comigo. Ei, Filipenses 3,19. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas da terra. Cara, a gente vai falar sobre a gula. Nossa, Mano, a gula. Vamos lá, o que é gula? Gula não é você estar com fome e comer. Gula é você eu já tô saciado, eu já comi, mas eu tenho que me acabar de comer. E principalmente, cara, a gula é o fato de você acreditar que a comida é tudo pra você. Tem gente que fica estressado se ela não come muito. E por que a gula é um pecado? Porque o evangelho é sobre partilhar. Ou seja, se você já tem o que comer, o que se vestir, sinta-se satisfeito. Qual é o problema de nós comermos, ficarmos satisfeitos e ali tá ótimo? Porque a gente precisa comer até se empanturrar. É claro, não sei se eu vou passar um pano aqui, mas assim, existem festas de casamento? Existem reuniões de família que a gente come, né, aquele evento, ok. Porque é uma única vez que vai ter que... Exatamente, mas assim, ter isso como um modus operandi, como muitos crentes têm, o fato de se empanturrar, de comer, é um pecado, velho. Porque, primeiro, a gente precisa ter o nosso corpo como um templo. Então a gente precisa cuidar daquilo que a gente come e a quantidade que a gente come, justamente para sermos saudáveis. Caraca, mano. Pior que até hoje, assim, se houve 2 pregações sobre gula... Mano, eu nunca vi muito, nenhuma, velho. Nenhuma. Zero. Tipo assim, se houve 2, assim, faz muito tempo ainda. E é engraçado que, tipo assim, tem o bordão, né, pra quem é crente, e crente come muito. Sim, tem. E isso assim, mano, qualquer lugar que você for, é crente, vamos preparar aqui uma pratada aqui gigante pro cara comer, porque o cara é crente, tá ligado? Eu ouvi da mulher que organiza o meu casamento, a dona Léo. Crente não bebe, mas come. E cara, não tem problema nenhum em comer. Comer é maravilhoso. Só que a partir do momento que a comida vira o nosso Deus, como diz o texto, cara, eu tenho que comer o doce, senão eu fico estressado. Tenho que beber o café, senão eu fico assim. Se eu não comer tal coisa, e fora a galera que desconta a ansiedade na comida. Então esse fato, a normalização do comer de forma compulsória é o que a gente tem hoje com a glorificação da gordofobia. A glorificação do você ser gordo e não caber numa poltrona. Cara, isso é ruim. A gente tem que ter o controle da nossa boca, daquilo que a gente quer comer. Não é só porque eu fiz isso, eu falo pra mim, tá? Não é só porque tem, sei lá, uma carne que a sua esposa fez à tarde, que tem que comer tudo. Eu falo isso pra mim. Eu tenho que mudar isso, saca? Então, a gente não pode glamorizar isso, mano. Ó, aproveitando aqui que a gente falou de comida, Davi vai deixar aqui no card, aqui em cima, o nosso bate-papo sobre Daniel. Davi, deixa aqui. É verdade, a gente fala muito sobre comida nesse bate-papo. Então, vai lá pra você ver que tem muito do que o João falou aqui lá nesse bate-papo. Então, que a gente não se esqueça, porque a vida não é simplesmente sobre pecado ou não pecado, não. Mas é fazer as coisas com moderação, sabe? Fazer as coisas com ciência, com consciência. Tipo,
caramba, eu já comi, já estou saciado. Não existe a necessidade de eu ser olho gordo e me empanturrar mais do que eu preciso. Aí o pessoal vai falar, mas a Bíblia não diz nada sobre gula. Nossa, você tá maluco, velho. Pô, aí você tá de brincadeira, né? Eu vou deixar o João falar aqui o primeiro versículo, o primeiro texto que fala sobre gula. Eu não lembro, mano. 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, eu não me lembro, aonde Paulo vai tratar sobre a Santa Ceia. Sim, tá ali em 1 Coríntios 9 ao 11. Pô, os irmãos comiam várias comidas, os irmãos ricos se empanturravam e os pobres não comiam nada, sendo que a comunidade cristã, o intuito é todos comerem e se saciarem. Esse era o intuito da ceia. Era o intuito de uma comunhão, de uma festa. De lembrar, né? de Cristo. Sim. O intuito, tipo assim, é lembrar de Cristo. Não quero saber o que você está comendo. Embora o elemento seja importante, sim, mas o principal da ceia é que aquilo te leve a lembrar de Cristo. Sim. O que eles estavam fazendo? Priorizando mais a comida do que Cristo. Exatamente. Aí você pensa assim, será que a Escritura não fala nada sobre moderação nos alimentos? Será que ao invés de pegar um maior pedaço de bife, eu falo isso pra mim, repito, você não pode cortar ele no meio e dividir? Saca? Então a gente precisa muito pensar, porque, repito, não é sobre estar certo, estar errado, ser pecado ou não, mas é sobre fazer as coisas com moderação, pensando também no outro. E o outro, às vezes, não é, sei lá, um morador de rua. O outro, às vezes, é um familiar seu. Pô, você tem vários irmãos. E alguém fez o alimento ali pra dividir. Pô, neguinho não divide, mano. Meu, eu já fiz, assim, meu, se tiver uma família na face da terra que nunca brigou por causa de comida, nossa, mano. você vai estar mentindo. Direto, direto. Pô, tô pagando por brincadeira. Direto. Irmão, direto. o que mais tem, principalmente nas famílias, sei lá, sua mãe faz a comida, sei lá, você tem quantos irmãos? Eu tenho 4. 4 irmãos. E, sei lá, o João tem uma comida favorita lá. Pô, aí a mãe dele fala, vamos dividir aqui certinho pra cada um. Sim. Aí vai o João lá, pega a maior parte, vocês aí que se viram. Sim, mano, acontecia muito com Danone lá em casa, velho. Minha mãe comprava uma vez no mês, né? Na primeira semana já acabava porque a gente tomava tudo. Então acontecia bastante, mano. Acontecia. Então é isso, é a moderação, cara. Sem moderação não existe. Vem comigo pro próximo pecado, tá? O Washington já abriu pra mim de forma muito gentil aqui. Provérbios. Nossa, a mulherada vai me odiar agora, mas é a palavra. Provérbios, capítulo 20, versículo 19. Diz assim, ó. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Agora sim, cara, a fofoca. Nossa, meu Deus! Mano, a igreja tem tanta gente linguaruda que eu não consigo nem contar. É o seguinte, é óbvio que a gente comenta sobre as coisas que acontecem, mas o que acontece predominantemente? Cara, ao invés da gente ser imparcial, ou a gente ser, assim, não tão cobra, a gente fica falando mal dos outros. E dos irmãos irmãos em Cristo. E fica falando mal do pecado do irmão que cometeu, que deixou de cometer, e esquece dos nossos. Dos nossos erros, das nossas falhas. Se a gente tivesse preocupado em corrigir as nossas falhas, ao invés de ficar falando mal do outro, da saia da irmã, do terno que o irmão foi, do que ele falou, do que ele cantou, do que ele pregou, e é só falando mal. Você não vê ninguém chegando, caramba, mano, aquele irmãozinho é uma benção. É só falando mal. É só piripiri, principalmente a mulherada. Às vezes você chega assim, de supetão, a sorte é quando não estão falando de você. E ela ainda disfarça. Então a gente não pode normalizar o fato de ficar falando mal dos outros. Se às vezes você tem uma crítica, que eu às vezes recomendo que você não tenha, porque é uma crítica construtiva. Mentira, você está só descendo a lenha na pessoa. Se às vezes você tem uma crítica, um comentário, chega na pessoa e fala. Não fica falando no ouvido de A, no ouvido de B. Para com esse costume, isso é tão feio.
e Deus não se agrada. Tanto que eu vou até ler mais um texto que o Washington já deixou aqui para mim, Timóteo capítulo 2, versículo 16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O que esse texto diz? O texto diz que essa gente que gosta de ficar falando, falar mal do outro, de um, muitas vezes pode estar falando de algo que você não sabe. Às vezes você está pegando uma informação completamente incompleta e você está falando mal de uma pessoa, falando que ela estava errada e às vezes ela nem está. Então você está cometendo um pecado duplo aí. Falando mal do outro e mentindo acerca da conduta dela. Então, a gente precisa tomar cuidado com a nossa língua. A nossa língua, os nossos olhares, têm o poder de matar pessoas. Tanto que Provérbios fala isso também. Fala, cara. Meu, eu acho que dos 7 pecados lá, capitais, né, que tem lá em Provérbios, a fofoca é um dos que Deus abomina. Com certeza. Porque esse fato, né, de ficar falando do outro, fazendo picuinha, machuca muitas pessoas. E infelizmente muitas pessoas até se desviam por causa disso ou não permanecem na sua comunidade por causa disso. Eu imagino na comunidade de hoje, se entrasse uma prostituta na igreja. Nossa! As irmãs iam olhar de cabo a... Ninguém ia olhar com um olhar piedoso. Ninguém ia se dar o favor de olhar com um olhar piedoso. E as irmãs que deveriam ser o catalisador, que deveriam ser as pessoas que deveriam tomar postura de antemão e já chegar, conversar, trazer para perto, elas iam olhar de cima a baixo. Não iam nem falar no final do culto. Não, e tá aí uma coisa que o João falou aqui. Geralmente, as mulheres, por natureza, têm o costume de reparar em coisas que nós homens não conseguimos separar. Sim. E a partir disso, se gera uma fofoca. Sim. Ah, você viu o vestido daquela irmã lá? Foi um vestido igual. Então ela vai copiar o meu. Ah, então eu não vou com esse vestido no domingo que vem porque ela comprou o mesmo vestido que eu. Sim. Então, tipo assim, aí já começa a falar mal, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Por quê? Porque ela repara muito na outra, mas não repara nela mesma. Naquilo que ela tem que mudar, naquilo que ela tem que rever nela mesma. Cara, você tem total razão, porque infelizmente esse hábito, a normalização do fato de você ficar falando mal dos outros, justamente porque a igreja não fala isso, cara. A igreja não fala que fofoca é pecado. Poxa, a Bíblia fala isso em diversos tópicos. O próprio livro de Tiago fala que a língua, ela pode botar fogo numa floresta porque você fica falando mal dos outros, normalizando esse comportamento, que é um comportamento maligno. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Por exemplo, alguém falar algo de você que você não fez, e aí a pessoa vem tirar essa satisfação com você. Ah, mas vocês falaram pra mim que você fez tal coisa. Sim. Aí você fala, mas não tô sabendo de nada, você não perguntou pra mim. Exatamente. E a pessoa tira uma conclusão própria, às vezes cria uma... Mano, sei lá, envolve outras pessoas, nada a ver com o assunto. Sim, sim. E aí, tipo assim, um negócio que não é verdade, por causa de uma fofoca. Que parece que é uma coisa pequena, só que não, é uma coisa enorme. Esse maldito mau hábito de falar mal das pessoas não deve ser um costume entre o povo de Deus. Então, se você tem alguma coisa para comentar qualquer pessoa, até às vezes alguma coisa que te desagradou, chama na pessoa e fala. Assim você vai perdendo esse mau costume, vai deixando de machucar as pessoas muitas vezes e vai deixando de ser linguaruda ou linguarudo também. Porque eu tenho de homem fofoqueiro. Exatamente, aqui a gente não tá defendendo o homem não, tá? Não, mas o que... Nossa, homem fofoqueiro é a pior praga que existe. E fala mal de pastor, fala mal do líder fulano, fala até mal da mulher dos outros, pelo amor de Deus. Você não fala da dele também. É, só Deus na vida do crente. Mas ó, perde esse hábito, beleza? Vem com a gente para mais um pecado, ó. A gente já tá chegando no final, você já é obrigado a ter dado um like nesse vídeo. Olha o que a gente está falando, olha o risco que a gente está correndo. Correndo o risco de ser excomungado de todas as igrejas e nunca mais em lugar nenhum. Beleza? Vem para mais um texto comigo. O Washington abriu aqui para mim Efésios. Coloca na tela, Davi, na tela. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz assim. Portanto,
cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Washington, você sabe por que a Bíblia veio a nós? Porque Deus precisava relatar a verdade dos fatos sobre o ser humano. A mentira sendo contada por Satanás é a seguinte: tá tudo tranquilo, você não fez nada. Você faz uma doação de vez em quando, você não é pecador. Não precisa de um redentor. Mas o que a Escritura diz é que somos pecadores e depravados e necessitamos de um Salvador. Tanto que vocês estão um exemplo muito bom aqui, que quem foi o primeiro cara que falou uma mentira? Quem foi? A serpente. E pra quem? Pra Eva. Esse negócio de, não, é a mentira do bem. Nossa, é o que mais... Cara, isso não existe. Esse negócio de normalidade, eu já falei, nem sei quantas vezes já falei essa frase. Mas assim, esse negócio de achar comum o fato de você mentir ou omitir é exatamente aquilo que destrói a nossa sociedade atual. Entendeu? Então assim, o cara, muitas vezes, vamos supor, um cara do mundão, ele só quer pegar a mina. Ele fala que ele quer casar, ele dá flores, e fala, eu quero ter filhos, a gente vai envelhecer no chalé. Tudo mentira. Existem muitos e muitos... Pô, a maioria, meu nobre. Aí a menina também, depois de rodar, não, cansei de moleque, agora eu quero um homem de bem. Caramba, é mentira, velho. Existem senhores de idade que trocam as esposas por novinhas porque o cara acredita que a novinha ama ele, Washington. Caiu no conto do vigário. Presta atenção. A gente não tem nada a ver com o povo do mundo. O que eles fazem, o que eles deixam de fazer, o Senhor Jesus e a palavra há de julgá-los. O que nós temos que fazer? Abandonar a mentira. E eu vou confessar um pecado aqui. Quando eu era mais jovem, cara, eu tinha muito costume de mentir. E eram sempre mentiras pequenas. Vou contar uma aqui, uma breve história. Na época que surgiu o WhatsApp, nem sei, mano, lá atrás, eu tinha um celularzinho Pocket, era um Samsung Pocket. E eu não tinha chip nesse celular. Aí eu sempre estudei em escola particular, né, mano? Então, assim, um menino chegou pra mim e falou, João, tem um WhatsApp, mano? Eu falei, tenho. Mentira. Fala aí, qual que é o seu WhatsApp? Aí eu falei o meu e-mail pro cara. Nossa! Falei o meu e-mail. Aí ele olhou assim pra mim, ele falou assim, cara, isso não é WhatsApp não, mano. Aí eu falei, é lógico que é, você que não sabe. Aí o moleque falou, tá, beleza, vai lá. Esses caras não sabem de nada, nem sabia o que era o WhatsApp. Falei meu e-mail pro cara. Ou seja, menti achando que ia sair por cima e me lasquei. Esse negócio de ficar contando mentiras, ou meia-verdades, ou omitir informações, é uma falácia de Satanás. Satanás, ele orquestra sempre um teatro para tentar seduzir você, a qualquer custo. E é daí que ele conta que o feminismo é bom, que a Red Pill é libertadora, que quanto mais dinheiro você ganha, mais feliz você será. Saia com todo mundo, Washington. Pegue todo mundo e aí sim você vai ser feliz. Ah, já sei. Viva sozinho. Viva sozinho, se isole, fuja para as montanhas. E aí sim você será feliz. O Evangelho vem a nós como forma de mostrar que Jesus Cristo veio redimir os nossos pecados. E que nós precisávamos dessa redenção. Estando na lama, completamente mortos os nossos pecados e delitos, ele veio e nos resgatou. Não é nossa função permanecer na mentira. Ah, João, mas isso aí é só no Novo Testamento. Vem comigo pro Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Lembra o capítulo 20 de Êxodo, que são os 10 mandamentos? Não darás
falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, esse texto fala de fofoca, esse texto fala de mentira, ou seja, não fica inventando picuinha para falar mal dos outros e tentar se vangloriar através de coisas que não aconteceram. Se ao invés de tentar inventar que você fez, que você viajou, que estivesse se desenvolvendo, talvez essas coisas acontecessem. O verdadeiro cristão não se comunga, não acha normal ficar dando falso testemunho, falando mal dos outros e falando inverdades acerca de si mesmo. Então, permaneceremos, pois, na verdade, porque o próprio Jesus é a verdade. E a verdade vos libertará. E a mentira vos aprisionará. Segura essa. Beleza? Mais um, e esse aqui eu acho que é o mais polêmico de todos na minha visão. E na minha visão, esse é o mais difícil de todos. E que assim, absolutamente ninguém, raramente, você vai achar alguém que pregue ou fale sobre isso. Eu já vi o pastor Paulo Júnior falando sobre endividamento compulsório. Calma. Não estou falando que você não pode ter dívida. Calma. Vem comigo e presta atenção. A gente vive num país extremamente difícil de se construir qualquer coisa. Tá? O Brasil é um país com uma carga tributária gigante. Então, sei lá, mano, para comprar um carro, infelizmente, a gente provavelmente, sei lá, precisa financiar. Para comprar uma casa, mano, quem é que vai ter? É que aqui em São Paulo, qualquer casinha é R$1 milhão. Então, quem é que vai ter 100 mil com um salário sendo 1.320? Não existe. Para comprar uma casa. Então, às vezes, mano, você realmente precisa entrar num financiamento, ter um cartão de crédito, isso ok. Mas vem comigo pro versículo. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Esse não devam nada a ninguém é tipo nada. Porque Jesus ensinou o quê? Dai a César o que é de César. Ou seja, paguem os vossos impostos. Isso me dói? Dói porque é muito imposto que a gente paga. Mas a gente tem que pagar. Então, se Jesus ensinou a não ficar se metendo em endividamentos compulsórios. O endividamento compulsório é uma prática de uma pessoa que não tem autocontrole. Nem sobre suas finanças, nem sobre nada. Dá um exemplo para mim, João, sobre um endividamento compulsório. Gente que fica comprando no Mercado Livre a todo vapor. Vagabundo usa cartão de crédito, pede dinheiro emprestado para comprar coisa que às vezes ele nem precisa. Isso acontece demais, principalmente pobre. Ah não, eu quero andar com a camiseta da Gucci que custa R$1.000. Recebe um salário mínimo, paga R$1.000 numa camiseta, paga R$2.000 num tênis. Pra que o maluco vai comprar um tênis de R$2.000, sendo que o maluco recebe 1.000? Isso é um endividamento compulsório e burro, né? E o Senhor nos aconselha a ser sábios. O Senhor nos aconselha a gerir bem o nosso dinheiro para que quando, por exemplo, está escrito na Escritura, você pode pesquisar, Jesus falando da torre. Não sei se é Jesus falando ou se está em Provérbios, está um dos dois, mas eu sei que eu lembro. Jesus fala que nós precisamos ter organização para que ao construir uma torre, Jesus, né? Ao construir uma torre, nós devemos planejar bem para que as pessoas que vejam, não vejam a torre feia lá, inacabada. Nós somos cristãos e o Senhor disse que nós devemos dar testemunho em tudo. Ser retos assim como Ele foi, ou pelo menos tentar. Então, quando a gente não se mete em endividamentos compulsórios, organiza bem, estuda finanças, o mínimo, tem tudo no YouTube hoje em dia. Para a gente não se meter em endividamento compulsório, você vai ver que você vai ter uma vida em paz, mais tranquila e também com mais possibilidade de ajudar as outras pessoas. Eu acredito que todos esses pecados citados, o do endividamento tem uma coisa que, pelo menos a gente não vê alguém pregar sobre isso. Né? E tipo assim, o que está por trás desse endividamento? É justamente o coração que está insatisfeito com o que tem. Nossa, eu nem tinha pensado nisso. Toma, glória! Papai revelou para você agora. Então,
A mente nunca está satisfeita com aquilo que a gente tem. Então, nós sempre queremos mais, mais, mais e mais. Tanto que em Eclesiastes, se não me engano, no capítulo 4, depois vocês conferem aí, tá? Tudo que eu te falo aqui, vocês têm que ir lá conferir. Confere, porque às vezes a gente confunde, mas confere. Eu sei que está em Eclesiastes 4 ou 3, está por ali. Em que o próprio escritor fala assim, Deus colocou no coração do homem uma sede de conquista para que o homem tente buscar saciar a si mesmo e não consiga. Perfeito. Justamente por quê? Porque somente Deus é suficiente para preencher o vazio do coração humano. Exatamente, o endividamento compulsório está ligado 100% com esse vazio, mano. O vazio, como eu perguntei, escreva aí nos comentários, qual é a necessidade de um maluco que ganha R$1.000 comprar um tênis de 2.000? É a vaidade, mano. A necessidade de ser o que não é. De se mostrar o que não é. Então o cara aluga carro para sair com mina no Tinder, para fingir que tem dinheiro. Então assim, cara, não faça isso. Organize muito bem as suas finanças. Poxa, estude educação financeira. Estude, guarde dinheiro na forma que você puder. Não meta os pés pelas mãos. Galera, não é, tipo assim, ser cristão não é ser quadrado, velho. Claro que não. Tipo assim, a gente vive nesse mundo, a gente precisa planejar, a gente precisa comer, a gente precisa... Tudo isso que a gente está falando aqui são coisas que aparentemente são insignificantes, só que não, meu. A Bíblia, Deus dá muita importância para as coisas pequenas que a gente faz. Sim. Não é só porque é uma coisa que para você pode ser uma coisa qualquer, mas Deus dá importância para cada detalhe da nossa vida. Sim. Então, como o João falou aqui, se nós passarmos a, por exemplo, fazer um projeto financeiro, eu quero comprar uma casa, por que eu preciso comprar essa casa? Pô, meu, sabe, senta, se você é casado, se você não é, tipo assim, faz um planejamento. Sim. Sabe, não, Deus vai fazer tudo pra mim, não, cara. A gente pode usar a fé dessa maneira. A fé como muleta de preguiçoso. Entendeu? Eu concordo com você, cara. Eu, por exemplo, de experiência própria, fazer um planejamento financeiro bem organizado e executar aquilo conforme o Senhor diz, com sabedoria, Deus abençoa. Deus frutifica a obra das nossas mãos. Deus dá-nos recursos e, principalmente, evita que aconteça imprevistos. O Senhor nos livra de muitas coisas. Nos livra de imprevistos, às vezes nos livra de bater um carro, nos livra de imprevistos, centenas que podem acontecer. Às vezes uma enfermidade. O Senhor nos livra, mas é necessário a gente ter consciência daquilo que a gente ganha e daquilo que a gente gasta. Nós cristãos necessitamos dar testemunho da vida que Cristo colocou em nós. Nossa. Ele soprou em nós a vida. Não é justo a gente ficar morto e afundado em dívida. João, é difícil? É, muito difícil. A gente vive num país extremamente tenebroso pra tudo, cara. O Brasil, mano, o Brasil é embaçado. São Paulo, então, é que, cara, antigamente, com qualquer R$10.000 você dava entrada num terreno e construía. Hoje isso não existe. Não existe. Mas o Deus da provisão dará provisão para você. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus derrame provisão financeira sobre você. Mas organize-se. A gente está falando aqui, não, a gente está profetizando aqui de prosperidade disso. Não, a gente tá falando que a palavra diz que Deus abençoa os seus servos. Abençoa. Isso não é o foco da nossa vida. Mas, como o João falou, o próprio Paulo fala isso, inclusive no capítulo 13 de Romanos, em que nós, como cristãos, temos que dar bom testemunho para os que estão fora. Exatamente. Porque se a gente dá bom testemunho, eles vão olhar para a gente e falar, você não serve Cristo. Então, de fato, como o João disse muito bem aqui, viver para Cristo é em tudo que a gente faz. Em tudo. Gente, agora a gente vai pro último pecado, e esse ele meio que resume todos os outros, e vocês vão entender. Davi, na tela agora, Apocalipse 21:8, meu irmão. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo,
que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Para aqueles que dizem que o cristianismo não condena, que é fofinho, para os universalistas que dizem que todos serão salvos, aqui diz, e a primeira frase é os covardes. Quem são os covardes? Os covardes são aqueles que não têm a coragem de abandonar a impiedade desse mundo e se render à crença em Jesus Cristo. Todos eles são covardes. Aqueles que eles batem na mesma tecla e insistem em crer nas suas próprias forças e não creem na misericórdia e no amor. Aqueles que creem demasiadamente em si, na sua própria justiça e na sua própria piedade, são covardes. Aqueles que não estão dispostos a renunciar pela graça e pelo amor, renunciar pelo próximo, renunciar pelo bom viver em sociedade. Estes são os covardes. E os covardes não herdarão o reino do céu. Jesus nos incentiva a abandonar tudo, tudo que conhecemos, tudo que gostaríamos, para segui-lo, tomarmos a cruz sobre nós, assim como ele o fez, e segui-lo. E qualquer um que não faz isso é um covarde, porque ele prefere viver num conforto do mundo, mas na mentira, ao viver no desconforto do Evangelho. Mas no desconforto, o caminho estreito, sim, mas que leva à salvação. Bom, muito bem colocado, João. E acredito que o que se encaixa perfeitamente no que você falou sobre as coisas deste mundo. Eu não sei se você vai assistir aquele filme de Saulo de Tarso, onde... Não, nunca parei de assistir, mano. Só vi uns vídeos. De Paulo. Sim. E Paulo ele faz uma comparação, né? O autor ele faz uma comparação de um mar. O mar, a gente tem um oceano. O oceano é o reino de Deus, é a vida eterna. E o homem tem a possibilidade de mergulhar nesse oceano. Sim. Só que o que o homem faz? Ele pega a palma da sua mão, pega a água, um pouco de água, e essa água escorre pela sua mão. Ele fala, essa água é a vida humana. E ele fala assim, o homem prefere o pouco de água que corre da sua mão do que um mar abundante que é Sim. o reino de Deus. O ser humano ele prefere, e isso está logo depois do textuário da Bíblia e do Evangelho, que é João 3,16. Em seguida, no 17 e no 18, diz que o ser humano amou mais as trevas do que a luz. Eles amam mais a mentira do que o engano. Eles amam mais a fofoca. Eles amam mais o engano. Eles amam mais a mentira, o endividamento. Eles amam mais a preguiça do que a piedade. Eles amam mais fazer aquilo que é errado do que o que é certo. E é por isso que eles serão condenados, Washington, ao lago. Porque eles amaram esse presente século. Eles amaram a impiedade. Eles amaram satisfazer os desejos carnais mediante a qualquer coisa. Ou seja, eles preferiam satisfazer a sua carne ainda que aquilo prejudicasse a outros. Quantas nações destroem outras apenas por destruir? A troco de nada. A troco de nada. Quantas pessoas preferem dar dinheiro para prostitutas de internet do que sustentar a sua própria família? Vocês notaram algo? Todos esses pecados, preguiça, gula, fofoca, mentira, endividamento e covardia, sempre está voltada para o eu. Eu. Tanto que a parábola que Jesus ilustra, né, da pessoa que construiu lá o seu armazém e teria muitos bens para muitos anos, tudo era eu vou ter, eu vou fazer, eu vou construir, nada é pro próximo. Nada. Tudo é para mim. Perfeito. Perfeita colocação. Nada é pro outro, é tudo para mim. Eu sou o bom. Eu não preciso de um salvador se eu mesmo posso me salvar. Essa é a premissa de muitos satanistas também, que eles dizem, né, que Jesus disse, vós sois deuses, então podem salvar a vós mesmos. Os satanistas dizem
que alguns livros foram tirados do Concílio de Nicéia, e esses livros diziam que nós podemos salvar a nós mesmos, sendo que todos os evangelhos são ao contrário disso. A Bíblia inteira é ao contrário disso. O Antigo Testamento mostra dezenas de homens que falharam para mostrar que o abandono de Deus, não as leis, o abandono de Deus, leva o ser humano a ser o mais depravado possível, não poupando mulheres, não poupando crianças, não poupando animais, não poupando cidades, não poupando nada em prol da satisfação própria. O que a gente trouxe aqui é: viva como Cristo viveu. Viva em prol do outro. João, eu tenho que viver em prol do outro. Por que não? Por que não ter uma vida de piedade? Ah, João, mas o outro vai passar a perna em mim. Jesus foi traído, Paulo foi traído, muitos homens de Deus foram traídos. Mas é melhor você ser traído e tomar o prejuízo, mas ter a vida eterna, do que você ser o traidor. Todos aqueles que têm medo de participar do sofrimento não são dignos da vitória. Sabe aquela mina que só quer o cara milionário e que não quer aquele cara que sofreu? Ela não é digna. E assim Cristo vem a nós e nos faz dignos, não, mas Ele nos justifica, nos levando aos céus pela sua misericórdia. Mas para isso é necessário abandonar os nossos conceitos, os nossos pensamentos e nos render diante da graça que é irresistível aos eleitos. Vem comigo para o último texto, né, Washington? E mais, não somente nós abandonamos Deus, mas Deus também abandona o ser humano. E eu quero que vocês reflitam nesse texto que o João vai ler agora, para a reflexão de vocês. Davi, último texto do podcast, Romanos, capítulo 1, versículo 28 ao 32, diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventando maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Nós estamos aqui porque nós não somos covardes. A gente poderia estar na nossa casa, sinceramente, não se expondo. A gente pode perder muitas coisas por causa desse vídeo. De fato, muitas coisas, tá? A gente pode perder promoções em empregos, tá? A gente pode perder cargos, a gente pode perder grana, a gente pode perder o amor de familiares, mas nós sabemos que a gente não vai deixar a aguinha escorrer nas nossas mãos. Pregamos o Evangelho e doa quem doer, principalmente a nós, que quem mais dói somos nós. Mas que o Senhor Jesus Cristo, através da sua doce palavra, nos corrija e leve a sua palavra aos seus corações. Galera, nós podemos perder tudo que nós temos aqui, mas nós nunca vamos perder Cristo. Cristo é tudo que nós temos. Então, que vocês de fato tenham essa convicção de que o que a gente falou aqui hoje não é uma coisa qualquer. É algo sério, algo que nós como cristãos devemos levar em consideração. E João, mais uma vez, muito obrigado por esse assunto. Demais. Vamos para mais os próximos. Vai ter mais. Vai ter mais. E lembrando, você que não é inscrito, que nos assiste e não é inscrito ainda, tá esperando o quê para se inscrever? Ó, a gente acompanha quem se inscreve e quem não se inscreve, tá? A gente está de olho. A gente está de olho. E a gente tem pelo menos 50% do nosso público que nos assiste não é inscrito. Então, ó, se você quer receber notificação, se você quer receber os mínimos de quem é inscrito,
se inscreve, compartilha, porque assim, isso não é, a gente não pede isso por causa da gente. É para que a palavra de Deus chegue para mais e mais pessoas. Nosso fim sempre é levar a palavra de Deus. Isso. Então, se inscreve, like, obrigado por estar com a gente por mais um episódio do Podcast Gospel. Até a próxima.